Quero saudar a todos, os irmãos, ouvintes, aqueles também que nos assistem pelo YouTube e pela televisão da Rádio Alfa e Ômega. Quero saudar, sim, na gloriosa e bendita paz do Senhor. Estamos aqui hoje para dar continuidade com estes maravilhosos momentos de estudo bíblico que o Senhor nos dá a oportunidade de ministrar juntamente com os amados. Hoje estaremos a falar de uma forma breve sobre sinais de Deus através da igreja, os sinais que Deus opera através da igreja. Para tal, gostaria de convidar aos amados irmãos a juntos nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Glorioso Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos-te neste dia que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para tudo aquilo que nós estaremos olhando na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, quero convidar aos amados irmãos a abrirmos a Palavra de Deus em Atos, no capítulo 4. Atos capítulo 4, no versículo 29. Assim diz a Palavra de Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta oração foi feita pelos discípulos após terem sido pressionados, após terem sido ameaçados pelos oficiais daquela região, daquela zona onde eles estavam, a que não anunciassem mais a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, a que não pregassem em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois dessa ameaça, os discípulos fizeram esta oração a Deus para que Deus lhes desse mais ousadia, mais força para continuar a pregar a palavra. Pois eles disseram, antes vale mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E nesta oração eles pediram algo muito importante, que é o que nós estaremos a falar hoje. Eles pediram a Deus para que Ele cooperasse, enquanto eles vão pregando, para que Deus cooperasse através da manifestação de sinais, prodígios e maravilhas no meio deles. E tendo eles orado, moveu-se o lugar e eles foram cheios do Espírito Santo, pregavam a palavra com ousadia e Deus de fato cooperava com os discípulos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Estes sinais não são sinais que terminaram com os discípulos, são sinais e maravilhas que até hoje continuam acontecendo. A questão que tem surgido nos últimos dias é: será que em todas as igrejas, em todas as seitas, aquilo que nós temos visto de manifestações espirituais, será que tudo isto vem de Deus ou não? Então, para nós investigarmos ou para nós procurarmos saber sobre a veracidade destes sinais, sobre a possibilidade da existência de sinais manipulados, vamos olhar para a palavra de Deus. E vamos fazer esta questão. Há possibilidade de haver manipulação de sinais e prodígios? Para tal, podemos ir à palavra de Deus em Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. No versículo 10... Vamos começar do versículo 8. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. Então este é um sinal que Moisés e Arão fizeram na presença de Faraó. E é um sinal que Deus conduziu estes homens a fazerem para mostrar
a Faraó, ao povo no geral, o interesse que Deus tinha com o povo de Israel. Não só este sinal foi feito por estes dois homens, mas outros sinais, como aqui se registra, aqui se registra no capítulo 7, versículo 21, onde as águas são tornadas em sangue, não é? As águas são tornadas em sangue. E no capítulo 8, no versículo 6, nós temos a subida de rãs das águas dos rios e dos tanques que encheram toda a terra. Então, Deus ordenou ou instruiu a Arão e a Moisés para que estendessem a sua mão e fizessem com que... E Deus fez com que das águas dos rios, dos tanques na terra do Egito saíssem rãs que povoassem, enchessem toda a terra. Estes sinais e outros sinais que Arão e Moisés fizeram foram sinais, na verdade, de julgamento que Deus estava operando naquela terra, pois Deus queria tirar Israel debaixo do cativeiro, debaixo da servidão dos egípcios. Um facto importante que acontece nestas passagens, no versículo 11, por exemplo, diz assim: e Faraó também chamou os seus sábios e encantadores e os magos do Egito e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então eles conseguiram imitar a transformação do bastão em serpente, conseguiram imitar a transformação das águas em sangue, conseguiram imitar a subida de rãs das águas, e a única coisa que eles não conseguiram, e a partir destes sinal para outros sinais, é que se registra no capítulo 8, no versículo 6, que diz assim: e Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito. No versículo 17, sim. No versículo 17 diz assim, no capítulo 8, Êxodo 8, 17, diz assim: fizeram assim porque Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Então, a partir destas passagens, os irmãos poderão ler com mais cautela o capítulo 7 e o capítulo 8 para ver o quão os magos procuraram, através dos seus encantamentos, procuraram imitar todos os sinais que Moisés e Arão fizeram. Após este sinal, naturalmente os outros sinais eles não conseguiram imitar, pois eles perceberam que a dimensão, a proporção, a profundidade dos sinais que estavam a ser operados por aqueles homens era muito superior à sua capacidade. Todavia, através desta breve análise, podemos perceber que há sim possibilidade de imitar alguns sinais que Deus faz recorrendo a poderes obscuros, como os magos aqui fizeram. Vamos ver mais uma possibilidade de manipulação de sinais que está em Deuteronômios capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13, não é? Logo no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor. Então aqui a palavra de Deus mostra o Senhor instruindo ao povo para que tivesse cuidados, não é? Cuidados contra os falsos profetas. E a palavra de Deus mostra aqui a possibilidade de aparecer um profeta, um sonhador, alguém que
possa fazer um sinal, um prodígio, e tal sinal, tal prodígio suceder assim como ele falou. E após esse sinal de manipulação, ele quererá naturalmente conduzir o povo a outros deuses. O tal deverá ser tido como falso profeta e não deve ser atendido. Então, a palavra de Deus nos mostra que há a possibilidade de pessoas intituladas por profetas a realizarem alguns sinais, alguns prodígios, mas com o intuito de desviar os crentes da palavra de Deus. Assim, nós devemos ficar atentos que nem todos os sinais e maravilhas que são visíveis, que são realizados, vêm de Deus. No Novo Testamento, em Atos capítulo 8, a palavra de Deus nos mostra um outro cenário. Em capítulo 8 de Atos, vemos que a palavra de Deus é levada até a Samaria. O evangelho é levado até a Samaria, não é? Filipe peregrinou lá e pregou o evangelho em Samaria. E vários dos samaritanos receberam o evangelho. E algo muito importante que a palavra de Deus registra é que Filipe foi alguém que, à medida que ele ia pregando, os sinais de Deus acompanhavam-lhe, as maravilhas de Deus acompanhavam-lhe. E muita gente creu na palavra de Deus e aceitaram serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Havia lá em Samaria um homem chamado Simão. Este homem era um mágico, era alguém que anteriormente praticava artes mágicas e enganava o povo, havia já enganado o povo de Samaria. Porém, quando este homem viu a Filipe pregando o evangelho com ousadia, ele permaneceu com Filipe, ficou de contínuo com Filipe, e ele ficou maravilhado pela maneira como Filipe ia pregando o evangelho. O que acontece é que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria estava a receber a palavra de Deus, enviaram lá a Pedro e a João. E quando Pedro e João chegaram lá, a palavra de Deus no versículo 14 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, e diz assim: porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Depois diz: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, não é? Para que sobre aquele que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, Simão, ele provavelmente ainda tinha aquele coração anterior, aquele coração de manipulação das pessoas, pois ele é alguém que exerceu a arte mágica. E este coração que ele manifesta neste momento, oferecendo dinheiro aos apóstolos para que lhe dessem o poder de ele poder impor as mãos sobre os outros e receberem o Espírito Santo, ao que foi repreendido severamente por Pedro. E este coração é o coração que muitas pessoas, infelizmente, existem pessoas hoje ainda que têm este coração de querer comprar o poder para criar ou para realizar sinais e maravilhas a seu favor. E isto é algo tão perigoso, porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas poderá naturalmente se apresentar a essas pessoas. Lembremos-nos, irmãos, que Satanás, ele apresentou-se a Jesus dizendo: se prostrado me adorardes, eu te darei todo este poder. Então, estas pessoas que estão
ao ponto de oferecerem dinheiro em troca de poder, são pessoas que facilmente poderão cair nas garras de Satanás em troca de poder. Então estas são as possibilidades que a palavra de Deus nos mostra de haver manipulação de sinais, de haver manipulação de prodígios. É algo que nós devemos ter muito cuidado. A última possibilidade que nós podemos ver é o uso do nome do Senhor sem compromisso com Ele. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 19. Em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, no versículo 13. Atos 19. Assim diz a palavra de Deus. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por nome, por Jesus, a quem Paulo prega. E a palavra de Deus diz ainda: os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de dois deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então nós vemos aqui 7 homens judeus, não é? Que eles praticavam o exorcismo, e nesta tentativa de praticar o exorcismo se propuseram a usar o nome de Jesus Cristo sem compromisso sequer com Jesus Cristo. E lembremos-nos, amados, que a palavra de Deus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a palavra de Deus diz ainda: muitos naquele dia me dirão: Senhor, eu não fiz isto, não fiz aquilo, não profetizei, não fiz este milagre em teu nome. A palavra de Deus nos mostra que há também um risco das pessoas quererem, tentarem manipularem sinais usando o nome do Senhor Jesus Cristo sem ter, entretanto, relacionamento com Ele, sem ter compromisso com Ele. Diante deste todo cenário que nós vemos na proliferação das seitas, sinais são feitos, são realizados sem nenhum compromisso com Deus, sem respeitar a palavra de Deus. Estes sinais, estas seitas, estas formas de manifestar, de manifestações espirituais, de certa forma têm um impacto muito negativo sobre a igreja, sobre os crentes, sobre aqueles que olham também pela igreja. Por quê? Porque faz com que se desacredite na generalidade da possibilidade de haver sinais genuínos de Deus. E hoje o trabalho que nós temos como igreja é continuar a orar, meditando na palavra de Deus, para que Deus possa manifestar sinais genuínos e repudiar estes sinais que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, não têm nenhum compromisso com Jesus Cristo e tendem a levar as pessoas longe de Deus, e são sinais que são trazidos à tona recorrendo-se a poderes obscuros. No início desta ministração, nós apresentamos aqui o texto de Atos capítulo 4, onde os discípulos pediam ao Senhor que Ele continuasse a operar sinais, prodígios e maravilhas à medida que eles vão ministrando a palavra de Deus. A pergunta que nós podemos nos fazer é: qual era a motivação que os discípulos tinham para fazer esta oração? Por que eles pediram para que Deus manifestasse continuamente sinais e prodígios? Nós sabemos que os discípulos, os apóstolos, estavam naquele período respondendo à grande comissão que Jesus Cristo lhes concedeu antes dele ascender para os céus. E hoje ainda a igreja está cumprindo, está levando em execução a grande comissão. Então, para nós percebermos qual era a motivação dos discípulos
pedirem para que Deus continue operando esses sinais e maravilhas, devemos estudar todas as passagens que a palavra de Deus trata da grande comissão, todas as passagens que Jesus Cristo passa esta responsabilidade aos discípulos. A primeira delas encontra-se em Mateus 28, 18, onde Jesus Cristo diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os discípulos, quando eles foram enviados por Jesus Cristo, Jesus disse-lhes: é-me dado todo o poder. Então, quando eles pedem a Deus para cooperar com sinais, prodígios, é na certeza de que Jesus Cristo recebeu todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, a motivação dos discípulos é essa, é de saber que o cabeça da igreja, Jesus Cristo, recebeu todo o poder, toda a autoridade, e ele nos envia com esta mesma autoridade que ele recebeu. Quando nós vamos para outra passagem que trata da grande comissão, em Marcos 16, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesta passagem, Jesus Cristo deixa uma promessa para os discípulos, quando ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Isto é uma promessa. Então, os discípulos, eles quando fazem essa oração, dizendo: Senhor, conceda a que os teus discípulos preguem com ousadias e cooperem com sinais e maravilhas, é porque eles sabem que isso é uma promessa que Jesus Cristo deixou para eles. Esta é uma das motivações pelas quais eles oraram, pedindo que Deus fizesse sinais e maravilhas. O outro sinal está em Lucas, ou a outra motivação, diria eu, a outra motivação está lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, Jesus Cristo diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma das motivações dos discípulos orarem pelos sinais é porque Jesus Cristo lhes advertiu que eles deveriam ser revestidos de poder. E os sinais, por exemplo, aqueles que nós falamos anteriormente, o falar em novas línguas, o impor as mãos sobre os enfermos e os curar, esses são sinais que, na verdade, testificam que os discípulos foram revestidos no Espírito Santo. Não é? Nós dizemos normalmente, quando falamos sobre o batismo no Espírito Santo, que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em novas línguas, que, na verdade, é um sinal de que, sim, de fato, foram revestidos pelo Espírito Santo, foram revestidos de poder. Os discípulos, eles tinham convicção de que foram revestidos de poder através da observância dos sinais que Deus ia fazendo no seio da igreja. Então, eles quando oravam para que Deus operasse em sinais, é porque os sinais também sim testificavam que os discípulos eram revestidos do poder do Espírito Santo. Em João, capítulo 20, versículo 21 e 22, se os irmãos forem anotar, todos os evangelhos, de certa forma, apresentam a grande comissão e tem elementos que sustentam a oração para que Deus manifeste os seus sinais. Em João capítulo 20, no versículo 21 e 22, diz assim: dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então,
Jesus Cristo, ele enviou aos discípulos da mesma forma como o Pai lhes enviou. E qual era a consciência que os discípulos tinham da forma como Deus enviou ao Pai? É aquela que nós podemos observar em Atos capítulo 2, 22, quando Pedro está a ministrar. Ele diz que a Jesus Cristo, Jesus o Nazareno, ele foi varão aprovado por Deus entre o povo com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio do povo, não é? Como o povo bem sabia, da mesma forma, Jesus quer que nós sejamos aprovados enquanto pregamos o Evangelho, não é? Da mesma forma, Jesus Cristo quer que nós sejamos aprovados por ele, com sinais, prodígios e maravilhas. Assim como ele foi um varão aprovado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então, diante de todas estas passagens que falam da grande comissão, os discípulos oraram para que recebessem o revestimento e pregarem com ousadia a palavra de Deus e também para que Deus operasse sinais e maravilhas. A propósito, uma questão que nós podemos fazer é: qual é a importância dos sinais dentro da igreja? Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz o seguinte: a minha mensagem, não é? Minha proclamação não se informaram com palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, não é? A sabedoria que vem do Espírito Santo. Então, nós podemos observar aqui um aspecto muito importante. É que Paulo, quando ele foi levantar a igreja em Coríntio, ele não quis usar de persuasão de palavras, sabedorias humanas, mas ele quis ministrar com demonstração do Espírito ou com demonstração do poder do Espírito Santo. Então, os sinais servem como forma de demonstrar o poder de Deus. E Paulo diz que eu fiz isso para que vocês não se apoiassem, a vossa fé não estivesse apoiada no conhecimento humano, na ciência, mas que a vossa fé estivesse apoiada no poder de Deus. Então, desta forma, de forma resumida, poderíamos dizer que os sinais e prodígios têm uma função dupla. A primeira função, claro, é suprir as necessidades físicas e espirituais das pessoas crentes e descrentes. Nós sabemos que quando uma pessoa oramos por uma pessoa, ela é curada. Não só a sua necessidade é atendida, não é? Mas também é manifestado ali o poder de Deus. E também levar a outra função ou a outra importância é levar as pessoas a crerem no poder de Deus e na obra de Cristo. Então, de forma geral, nós poderíamos dizer isto a respeito dos sinais dos sinais de Deus através da igreja. É muito bom nós termos cuidado, termos o discernimento espiritual para saber quais são os sinais genuínos de Deus e quais são os sinais que têm por objetivo a exaltação do nome de Deus, a edificação da igreja e a construção de uma fé baseada no poder de Deus. Tendo chegado aqui, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar pela manifestação dos sinais dentro da igreja. E a questão é, como é que nós poderemos orar de forma eficiente? O primeiro passo é nós orar por discernimento espiritual, para rejeitar, condenar e apartar-se de sinais de manipulação. O segundo passo é orar pelo revestimento do poder do Espírito Santo, para anunciar a palavra de Deus com fervor e discipular com fervor. Anunciar a palavra de Deus com autoridade e discipular com fervor. E, por fim, orar para que Deus coopere com sinais e maravilhas e que a igreja se apoie no poder de Deus. Então, tendo chegado aqui, oremos por esses três aspectos: pelo discernimento espiritual, pelo revestimento do poder do Espírito Santo e para que Deus coopere com sinais e maravilhas para que a igreja se apoie no poder do seu Espírito Santo. Oremos.
Soberano Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós sabemos que há possibilidades dos sinais genuínos que o Senhor prometeu para a tua igreja serem manipulados com forças ou poderes obscuros. Mas diante disso, Senhor, nós queremos ter discernimento espiritual para saber nos apartar, condenar e repudiar qualquer prática que tenha por objetivo desviar a igreja do seu foco primordial, que é a adoração a Ti, Senhor da glória. Pai, nós oramos e Te pedimos que o Senhor revista as nossas vidas do Teu poder, do Teu Espírito Santo, para continuarmos a proclamar a palavra de Deus com autoridade, fervor e ousadia. Senhor, também nós Te pedimos que o Senhor vai cooperando com a igreja à medida que se faz a obra do evangelismo, à medida que se faz o discipulado. Coopere sim com sinais, prodígios e maravilhas, para que aí tua igreja se apoie no poder do Espírito Santo e não se apoie na sabedoria e persuasão humana. No nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus, temos chegado ao final. Quero agradecer ao amado irmão por ter nos acompanhado e pedir para que os irmãos compartilhem com os outros irmãos para a edificação da igreja. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente e até a próxima, se Deus permitir. Amém.